Graça e paz, bom dia, que Deus a todos abençoe. Estamos aqui nesta manhã de quarta-feira, continuando a nossa leitura, o nosso breve estudo, a apresentação da carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E aqui no seu capítulo 3º, o apóstolo Paulo fala de um mistério. Sei que as pessoas gostam muito, de acrescentar essa palavra, o mistério disso, o mistério daquilo, a verdade revelada. Mas o apóstolo Paulo fala aqui do mistério referindo-se a Jesus Cristo e à igreja. O propósito de Deus em salvar indistintamente a todos, quer judeus ou quer gentios, através da fé em Cristo Jesus, manifestando ao mundo esse propósito através da igreja. Ele apresenta isso como um mistério, por quê? Porque os profetas não conseguiam enxergar lá muito bem a igreja. Eles tinham uma visão, eles tinham visões do propósito de Deus, do plano de Deus em relação a Israel, e em alguns momentos em relação aos gentios, em outros momentos incluíam outras nações, envolvidas com o povo de Israel, mas olharmos para o Antigo Testamento e enxergarmos a igreja, como o Senhor Deus declara e ensina na sua palavra, isso é algo completamente novo, né? É um mistério revelado através de Cristo, através da igreja, através do corpo de Cristo. Os apóstolos trouxeram essa verdade, este ensinamento. Eles sofreram bastante para entenderem, compreenderem, aceitarem e depois para praticarem, esse modelo de vida, esse modelo de igreja que incluía. Foi muito difícil, não foi nada fácil. Os textos aqui, as cartas do apóstolo Paulo, o livro escrito por Lucas, tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos, evidenciam que foi uma dificuldade muito grande. Eu estou entre aqueles que não têm nenhuma ilusão, tá? Não tem nenhuma ilusão, não vai acontecer, Todo mundo aí de mão dada, andando bonitinho, Todas as igrejas, todos os povos unidos, amando o Senhor, proclamando o Evangelho juntos, amando o mundo. Não tenho essa ilusão. Não tenho essa ilusão de que ocorrerá nos nossos dias o que o Senhor Jesus declarou em relação à igreja. Por quê? Porque a nossa luta é uma luta terrível contra nós mesmos, contra a nossa natureza humana. Nós temos o inimigo da igreja aí atuando, forçando, né? Tentando aí jogar as suas doutrinas imundas para contaminar e seduzir a igreja de Cristo. E principalmente porque nós temos entre nós sempre aqueles que querem todos unidos, desde que eles mandem, desde que eles estejam no comando, desde que as coisas aconteçam conforme eles imaginam que deve acontecer. Então, a igreja sofre aí as suas divisões, as suas fraturas, e eu considero particularmente ótimo, Eu considero particularmente ótimo. Mas a palavra de Deus fala de união. União em um propósito, União pela fé, união pela disposição em viver, ela comporta uma diversidade. No céu não é assim, na eternidade não será assim, mas nos nossos dias não há espaço para ingenuidade. Muito embora alguns momentos, alguns textos que nós apresentamos, conforme a palavra de Deus nos ensina, pode gerar uma perspectiva equivocada de que tenhamos alguma visão ingênua da fé. Não temos nenhuma visão ingênua da fé no que diz respeito à natureza humana e à disposição humana em viver e em obedecer a Deus. Não temos ingenuidade nenhuma, A questão da santidade, da obediência, da retidão, da formação do caráter, do desenvolvimento, de uma espiritualidade correta, de uma espiritualidade saudável, de uma espiritualidade que contemple as diversas áreas da vida humana, do agir humano,
das necessidades humanas que devem ser voltadas para o Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que sempre enfrentaremos dificuldades e dificuldades muitas, né? A perfeição nem de longe é o padrão do ser humano, nem de longe é o padrão do ser humano. Essa perfeição que a palavra de Deus declara é algo que somente Ele pode realizar. É algo para o qual somente Ele pode conduzir as nossas vidas e também conduzir as igrejas. Muito embora exista grande oposição, não temos nenhuma ingenuidade ao observarmos, né, o desenvolvimento atual da atividade religiosa, da atividade cristã, em especial aqui, né, no nosso amado país. Nós sabemos que o Senhor Jesus conduzirá a sua obra a bom termo, tá? O Senhor Jesus já é vencedor. O plano, o propósito que ele criou, que ele administra, será levado a bom êxito, a bom resultado. Então você pode ficar tranquilo, você pode encontrar a paz. Por quê? Porque o Senhor Deus já garantiu a vitória dele. A nossa responsabilidade é estarmos alinhados com esse propósito e com esse plano de Deus, tá? Porque Deus continua agindo, o Espírito de Deus continua atuando, a palavra de Deus continua sendo a verdade que ilumina a nossa mente, os nossos corações, que ilumina os nossos passos nessa jornada cristã. Nada mudou em relação a Deus, nada mudou em relação à palavra de Deus, nada mudou em relação à atuação, ao mover do Espírito de Deus. Nós é que algumas vezes ficamos um pouco desalinhados, né? Desorientados nessa vida, nessa jornada. E o apóstolo Paulo está aqui se apresentando, né? A humildade, a humildade não é cinismo, não é uma ferramenta de convencimento, não é um recurso de oratória, né? É um homem sincero, é um homem sincero. Aliás, o apóstolo Paulo, se formos considerar os dias de hoje, né, e o nível de futilidade em que os ministérios cristãos estão envolvidos, o apóstolo Paulo deixou de ser um parâmetro, um padrão a ser seguido. Vale lembrar que esse homem, a maioria das cartas que ele escreveu, ele aproveitou os momentos em que estava preso, aprisionado. Pensa bem, pouca gente hoje, né, estaria interessada a dar ouvidos a um pregador, a um missionário, né, que volta e meia, por ordem de governantes, de administradores, de homens a serviço do império, volta e meia passava uma temporada na cadeia. E também os amados irmãos deles, os judeus, né, tinham uma vontade incrível de tirar a vida deste homem, que passou a ser considerado um traidor, né, um traidor da religiosidade judaica, especialmente dos fariseus, né? Especialmente dos fariseus. Lembrando que o cristianismo, no seu início, né, no seu surgimento, ele não foi visto como uma religião separada da fé judaica. Não. Ele era visto como um movimento que tinha em Jesus o Cristo, o Messias aguardado, prometido. Era um movimento, era um grupo de homens e mulheres, na sua maioria judeus, que enxergavam na figura de Jesus o Cristo, o Messias, o ungido, né? O que era aguardado pelo povo de Israel, pela nação de Israel. Naqueles dias, volta e meia surgia alguém se dizendo Cristo, o Messias, ou algum líder de algum movimento, alguma facção, apresentava alguém como um ungido, que seria o guerreiro, né, que seria o general que comandaria a rebelião e a suposta vitória contra o Império Romano. Nada disso aconteceu. Jesus Cristo se apresentou com um propósito de trazer salvação, de trazer nova vida, né? As preocupações dos judeus com o Estado de Israel, né, com a estrutura político-religiosa, socioeconômica, não estava na agenda, não era o momento para o que eles aguardavam. E também nas nossas vidas, conhecendo um pouco da palavra de Deus,
né? Nós criamos as nossas expectativas e lançamos as nossas expectativas sobre os céus, né? O que nós aguardamos, o que nós esperamos, como se fizesse parte, né, do plano e do propósito de Deus. Nós precisamos fazer esta separação. Viver pela fé é viver de maneira consciente, né? Viver de maneira inteligente, é viver de maneira racional, é viver de modo espiritual, que envolve as emoções, a vontade e a intelectualidade. Nós cristãos hoje, pelo menos o brasileiro, é um povo bastante emotivo, né? Ninguém pode negar isso. É um povo que sempre que possível ele se deixa levar pelas suas emoções, sentimentos, pelas manifestações. Não vejo nada de errado nisso. Não vejo nada de errado em que o brasileiro seja brasileiro. Nós não precisamos adotar nenhuma expectativa de vida, de comportamento, de manifestação emocional que diga respeito a outros povos, outras nações, né, outras realidades que não sejam a nossa. Nós somos um povo grandemente abençoados por Deus, pelo país em que vivemos, mas sofremos também, né, pelas dificuldades que temos que enfrentar aqui. E somos um povo que sabe rir, que sabe superar a dor, inclusive pela graça, né? Nós somos diferentes, nós somos diferenciados graças a Deus. Não precisamos nos tornar outra coisa. Quando nós falamos aqui do desenvolvimento, do aprimoramento do caráter cristão, né, de uma vida moldada pela verdade do Evangelho, não é necessariamente uma vida sem graça, uma vida sem alegria, né, uma vida sem prazer. Não é nada disso. Nós estamos falando de uma vida controlada e dominada pela vontade de Deus. É possível, é perfeitamente possível. E o apóstolo Paulo se apresenta como a pessoa separada por Deus para levar este evangelho, para desvendar, né, para revelar esse mistério aos gentios, aos gentios. E ele, na minha opinião, foi muito feliz nisso. E ele, na minha opinião, até hoje tem sido muito feliz nesse aspecto. Aí vem a pergunta, né? Marco, mesmo você não acreditando que a igreja hoje vá se tornar toda unida, bonitinha, todo mundo se amando, de mãos dadas, e por que você está dizendo que de duas, né, de dois seres, de dois grupos antagônicos, vamos falar aqui os judeus e os gentios, né, os judeus e o resto da humanidade? Os judeus porque eles tinham em si a promessa, eram guardiões da palavra de Deus, eram os guardiões da, da profecia, da revelação, né, até a vinda de Cristo. Então havia um muro, havia uma separação óbvia. E os judeus investiam bastante nessa separação e nessa divisão. Principalmente a elite religiosa, né, os líderes, né, eles investiam nessa separação e pela situação política que eles viviam, de dominação estrangeira, havia um ódio muito grande, um ódio intenso em relação aos não-judeus. Valendo lembrar que, volta e meia, algum imperador, algum rei tentava exterminar esse povo, se sentia incomodado com a existência de um povo, né, da nação, do povo de Israel, do povo judeu, se sentia incomodado, perturbado e tentava exterminar. Essa tem sido a história deles. Essa tem sido a história do povo eleito, do povo escolhido por Deus, desde o início, né, até os dias de hoje. Volta e meia, alguém se levanta e surge a ideia satânica de destruir, de exterminar. Nós temos no nosso meio, ainda hoje, muitas pessoas, muitos cristãos sinceros, mas deficientes em seu caráter, deficientes em sua visão, deficientes em sua formação intelectual. Pessoas essas que mantêm um ódio, uma aversão muito grande em relação ao povo judeu. Se for preciso proclamar o evangelho de Jesus Cristo em qualquer lugar do mundo, essa pessoa até irá. Mas quando se fala dos judeus, ele guarda um ódio que não é dele. Ele guarda uma aversão
que não é condizente com o que Cristo realizou na vida dele. Esse ódio é cultivado através da história. Esse ódio é cultivado pelo inimigo, por Satanás, por aquele que odeia a Deus, que odeia o povo de Deus e que insiste nessa separação brutal. Olha que o povo judeu, você vendo aí os noticiários, a televisão, você entra na internet, né? Muito embora não seja uma grande nação, é um povo bastante interessante, né? Não muito diferente de nenhum outro grupo, né? De nenhum outro povo sobre a face da terra. O diferencial deles diz respeito à prática religiosa, que nem todo judeu é religioso, né? O diferencial deles é que eles trazem com eles essa marca, né? Religioso ou não, ele é judeu, ele descende de uma linhagem, né? De um povo separado por Deus para um propósito. E ao saber disso, muitos cristãos ainda hoje, né, se sentem um tanto indignados e guardam esse ódio, essa aversão. Nós chamamos isso de preconceito, né? E no que diz respeito aos judeus, nós chamamos de antissemitismo. A pessoa nutre uma aversão ao povo de Israel, né? Ódio esse que ficou estabelecido com a criação, com, com a criação da igreja estatal, né? Quando o imperador, o famoso Constantino, aderiu ao cristianismo, né? Tornou-se o patrono do cristianismo, né? Financiou o primeiro concílio, né? Financiou a primeira reunião de bispos, de liderança, né? Para resolver as divergências internas da igreja. E a igreja, tão preocupada que estava naquela época, nem se deu conta que estava sendo comprada, né? Quando o cristianismo se tornou a fé oficial do império, o, os cristãos receberam em dado momento, autorização até para invadir sinagogas, para pregar o evangelho nas sinagogas. Os judeus não podiam resistir, não podiam reagir. Os cristãos, através da história, fizeram muitas barbaridades contra esse povo, muitas. E até hoje há um pensamento, né, que domina algumas perspectivas teológicas, algumas perspectivas ideológicas, né, que tenta apagar da história, né, que tenta apagar o judaísmo, que consegue negar, né, consegue negar, né, consegue ocultar no seu falar, no seu agir, na reconstrução da mensagem, na reconstrução da imagem, consegue negar o fato de que Jesus, o Cristo, é o Messias, é judeu. O nosso Senhor e Cristo nasceu na Judéia, nasceu em Belém da Judéia. Maria, a senhora, sua mãe, era de lá. José, o marido de Maria, era de lá, de Israel. Toda a nossa fé, né, toda a nossa visão do agir de Deus tem sua origem nesse povo, tem sua origem nessa história. O tentar se apropriar da verdade, o tentar se apropriar da palavra de Deus, não há nada de errado que o cristão faça isso. A palavra de Deus como um todo diz respeito a nós também. Mas tentar se apropriar de fora a negar a existência de Israel, a negar a verdade, o fato de que Deus tem um plano para esse povo também, como tem para os demais povos. É porque quando você fala de eleição, de vocação, de chamado, algumas pessoas se sentem ofendidas, como se Deus não pudesse agir livre e soberanamente sobre a terra. Foi assim desde Caim. Desde Caim. Havia na Adão é o sujeito mais calado da Bíblia, né? Adão começou no paraíso e termina literalmente no inferno, né? Mas a humanidade prosperava, crescia. Em algum momento,
Adão ia morrer e era preciso que ficasse um responsável, né, por dirigir o povo, por assim dizer, né, que assumisse as funções que Adão tinha, a responsabilidade que ele tinha em relação à sua descendência. E os filhos, porque Adão não decidiu. Então fizeram aparentemente não era para ser um teste. Cada qual se apresentou diante de Deus através de um sacrifício, de uma oferta. A de Abel, que era pastor, foi aceita, porque era um sacrifício. Tá? A de Caim, que era um outro tipo de oferta, de cereais, de frutos, de produtos da terra, foi rejeitada. Não que fosse errado aquele tipo de oferta, não que não houvesse, né, no culto, na adoração, a apresentação de primícias dos frutos da terra como oferta ao Senhor. Não, também havia. Mas, como meio de apresentar-se diante de Deus, através da cobertura dos pecados, apresentando um sacrifício, né, um ato remidor, né, Abel foi feliz. E o sacrifício de Abel foi aceito. A oferta de Abel foi aceita. A atitude de Abel foi aceita. Não diz a Bíblia que a pessoa de Caim foi rejeitada. Naquele momento, a atitude tomada por Abel era correta, era adequada. Mas ele foi tomado de ódio, de inveja, de rancor, né? Não quis mudar a sua atitude, não admitiu a sua postura e tirou a vida do irmão. Né? Um ato insolente, arrogante, egoísta, presunçoso, maligno, o primeiro assassino. É o primeiro assassinato por inveja, por ciúmes. Por inveja, por ciúmes. E através da história, muitos assassinatos, muitos crimes, muitos linchamentos têm ocorrido simplesmente por isso, por inveja, por ciúmes, por ver no outro um propósito, um plano estabelecido, soberano de Deus agindo, atuando. Porque nós não podemos nos alegrar com o fato de que outros, resgatados do mesmo império da morte, do mesmo reino de destruição, têm suas vidas reservadas por Deus para um propósito específico que Deus age soberanamente e conduz a bom êxito. Qual é o problema? Qual o problema de aceitarmos o sucesso em Cristo na vida de outras pessoas? Qual a dificuldade em reconhecermos que é o Espírito de Deus agindo na vida de outra pessoa, de outro indivíduo, de outro ministério, com outro modo de pensar e de agir, com uma maneira mais eficiente de proclamar a mensagem que foi dada a todos gratuitamente? Por que da inveja? Por que dos ciúmes? Por que da ira? Por que do ódio? Por que das barreiras? Porque nós, seres humanos, somos movidos por paixões. Por paixões, nós nos deixamos dominar pela inveja, pelos ciúmes e pela ira. E é isso que precisava ser quebrado, é isso que precisava ser rompido também na mente daquele povo. Uma vez aceito entre o povo escolhido, entre o povo eleito, entre o povo amado, não como judeus agora, que Paulo sempre bateu muito, ele foi sempre contra a ideia dos judaístas, dos judaizantes. O Evangelho de Jesus Cristo não precisa disso, não precisa de marionete, não precisa de fantoches, não precisa de gente caricaturada. Né? As caricaturas são abomináveis, são horríveis. Já era horrível aos olhos do apóstolo Paulo e hoje continua sendo horrível você ver pessoas, né, tentando, travestindo igreja de sinagoga, né, se vestindo como se fosse rabino, mas não tem o conhecimento da cultura, da tradição rabínica. É uma coisa mal ajambrada, é uma coisa mal preparada. Você bate o olho, você vê e fala, mas tá, não tá um exagero,
um exagero, porque quem vive na cultura religiosa, ele vive naturalmente, aquilo passa a fazer parte da vida da pessoa, né? Alguns grupos judeus usam a proteção na cabeça, ou outros mais, que as pessoas chamam de ortodoxo, é coisa da cabeça também, né? Alguns são mais ligados a essa tradição, mantêm lá a barba, né, as tranças no cabelo, outros fazem questão de algumas vestes mais específicas, mas isso acabou se tornando algo natural na vida deles. No momento de oração, eles usam aquele material que tradicionalmente o judeu usava para suas orações, eles usam até hoje. Quando estão em alguns lugares, eles cobrem a cabeça para suas orações, para se concentrar. Mas isso é algo natural, né? É igual o tempo aqui em que se usava chapéu, todo mundo usava chapéu, todo mundo sabia se comportar com o chapéu, né? Aí as pessoas tentam imitar, né? Como se estivesse fazendo algo mais intenso ou de uma verdade ou qualidade superior, mas não passa de mera caricatura. E essa mera caricatura nem sempre é uma coisa inocente. Nem sempre é inocente. Nem sempre é inocente, porque ela visa também negar a existência daquele povo, assumir, né, a cultura, assumir a prática, né, assumir a religiosidade deles, né? É assim que você ataca uma cultura. É assim que você destrói a identidade cultural religiosa de um povo, né? Você imita, caricatura, se apropria e nega a existência daquele povo e daquela verdade. Com o tempo passa-se a dizer, não, isso não tem nada a ver com eles, isso sempre foi algo nosso. Muitas instituições cristãs tentaram esse tipo de apropriação, tentaram esse tipo de procedimento em relação a vários povos, em relação a várias culturas, né? Com algum êxito, é bem da verdade, mas nunca fez parte do plano e do propósito de Deus. E Paulo começou aqui esse capítulo terceiro, né? Se apresentando como o menor dos menores de todos os santos, escolhido, separado por Deus para ser apóstolo aos gentios. E aí ele fala: por esta razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, não judeus. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi de forma resumida. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, por intermédio do Evangelho, os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Olha, não precisa assumir uma caricatura religiosa. Não precisa mudar de nacionalidade. Não precisa adotar outro vocabulário. Não precisa adotar outro ritual ou outra fórmula. Quem nós somos em Cristo Jesus é o mistério revelado pelos apóstolos, pelos profetas de Deus, como a vontade de Deus, a verdade de Deus para as nossas vidas, nós gentios. Nós gentios. As pessoas debatem inutilmente a questão de vocação, eleição, predestinação, Israel ou igreja. Nós devíamos nos concentrar em Cristo Jesus, porque Ele é de fato a chave. Ele é a resposta. É Ele quem verdadeiramente unifica, santifica, justifica e apresenta ao Pai. E o apóstolo aqui continua, significando: fui nomeado ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder, o dom da graça de Deus. Olha outro, aqui, ó. A graça, graça, graça. Somos justificados pela fé, somos salvos pela graça.
o apóstolo Paulo, ele é um dos que mais evidencia essa doutrina, este ensinamento. Fui alcançado pelo amor de Deus, fui agraciado quando não merecia, fui abençoado com vida, sendo antes merecedor da morte. Sendo filho da ira, destinado à ira, encontrei graça e salvação. Eis aí uma vida mudada, realmente mudada e transformada. Mas o apóstolo Paulo, ele é um exemplo do que Deus age, do que Deus faz, do que Deus transforma. Né? Um homem criado numa cultura que rejeitava outras, transformado em mensageiro do evangelho da salvação para todos esses povos, povos aos quais ele, na sua tradição religiosa, havia aprendido a desprezar, a rejeitar e a se distanciar. O apóstolo Paulo foi levado a se aproximar de pessoas que ritualmente, cerimonialmente, eram consideradas impuras, indignas, imunda, cujo simples contato, né, o estar no mesmo ambiente, o mero contato físico poderia implicar em impedimento, né, em contaminação espiritual. Olha que perspectiva religiosa que nós respeitamos, que tem existido no passado, mas que coisa terrível, né? Que maneira terrível, né? Porque acaba criando um medo, um ódio, uma aversão. Jesus Cristo, quando veio, ele veio rompendo com tudo isso. Conversava com as mulheres, né? Ia na refeição na casa de cobradores de impostos, se reunia com pecadores, né? Com não religiosos, com pessoas que não tinham uma vida religiosa formal e aprovada pelos fariseus da época, por exemplo. Jesus se envolvia com esse povo. Jesus santificava essas vidas, Jesus abençoava essas vidas, né? Tinha contato com mortos, ressuscitava mortos, tinha contato com doentes, com leprosos, com cegos, com paralíticos, levava a graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus até essas pessoas, permitindo-se tocar, permitindo-se, né, ser visto, tocado, ouvido. Jesus foi diretamente para todos aqueles que eram considerados, vamos usar uma palavra grosseira aqui, como se fosse a escória, o lixo, né? Os esquecidos, alimentou multidões porque elas estavam famintas. Jesus rompeu com todo o formalismo religioso da época. Jesus rompeu com toda a fachada de justiça e santidade que havia se levantado naquela época. E a igreja de Cristo, a igreja de Éfeso, devia seguir o mesmo exemplo. Santificar-se a ponto de estar apto a estar lá. Hã? Não se fala de uma separação em termos absolutos. É uma separação no sentido de propósito, no sentido de visão, no sentido de mente, no sentido de reservar-se para Deus, para ser instrumento de Deus, a ponto de poder ser enviado para aqueles que estão necessitados e carentes da graça de Deus. É diferente de ser contaminado. É diferente da igreja ser invadida pelo mundanismo, pelo pecado, pelas aberrações doutrinárias ou teológicas. Não é nada disso. Forte, a igreja fortalecida, igreja forte o bastante para enfrentar, para confrontar, para impactar essas vidas, para ser agente de transformação dessas vidas. A santidade proposta por Deus em sua palavra não é um isolamento. Não é um isolamento, é uma separação. É uma consciência de viver santo. É uma consciência de corpo consagrado, de vida dedicada, de ente pertencente ao Criador, de maneira a ser útil nas mãos do nosso Senhor, da maneira como ele julgar melhor e conveniente, sem o afastamento, sem o isolamento, sem o isolamento. O evangelho não facilita em absolutamente nada. O evangelho leva ao extremo
que é conveniente para alguns dizerem, ah, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não vou em tal lugar, e vai se isolando, né? Nós temos aí uma multidão, e ainda mais agora em tempos de pandemia, realmente é bom estar um pouco distante das aglomerações, né? Não há necessidade de contrariar a razão, a inteligência, né? Mas nós temos um grande grupo de pessoas com medo de viver, com medo da vida, se considerando incapazes de vencer o pecado. Então preferem se isolar, se esconder, né? Tão deprimidas, tão ensimesmadas, né? Se ocultaram nos seus próprios medos, na sua própria mente, nos seus temores, nos seus receios. Hum? Não há motivo para ter esse medo. Mas aproveitando que a pessoa se fechou, se voltou, é um ótimo momento para a reflexão do que tem sido a nossa vida, do que tem sido a sua vida, do que tem sido a minha vida, aos olhos de Deus, de maneira a proporcionarmos ao Senhor o momento, o tempo apropriado para que Ele mexa com as nossas vidas. Balance, né, um pouco a nossa estrutura para ver se de fato está firme, para ver se de fato estamos firmados e confirmados em Cristo Jesus, selados pelo Espírito Santo. Esse é o melhor momento, porque não haverá outro. Se o medo não for vencido agora, se o pecado não for colocado no seu devido lugar e afastado agora, se o ódio, a ira não forem devidamente dominados e controlados agora, não será depois, não será daqui a 6 meses, não será o ano que vem, não será daqui 2, 5 ou 10 anos. Tá? O que não está bom agora pode se transformar em algo incrivelmente ruim. Ter que parar não é mal. Ter que parar não é mal. Pode ser uma grande bênção. Pode ser o momento da grande virada nas nossas vidas, da grande guinada, virada no sentido de que voltamos-nos para a nossa fé com uma intensidade maior, com um desejo maior. Eu não falo de empolgação, eu falo de comprometimento, de compromisso, né? Essa palavra se aplica melhor. Porque a empolgação é passageira, as emoções humanas são estáveis, né? Nós devemos ser capazes de nos movermos em relação aos nossos propósitos, né? Sermos fiéis, leais aos nossos compromissos. E o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, né, do propósito dele proclamar o evangelho aos gentios, ele diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais, conforme o eterno propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa. Lembra do livre acesso a Deus? Em Cristo, com Cristo estamos entronizados. Precisamos ter ousadia em nos aproveitarmos, em nos apropriarmos dessa posição que a nós foi reservada pela fé em Cristo Jesus. As nossas orações, né? As nossas orações tão aguardadas no céu. As nossas orações que serão moldadas, que serão ungidas, por assim dizer, pelo Espírito Santo, porque nós realmente não sabemos, né, orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós através de nós, de maneira que a nossa oração seja plenamente aceitável diante de Deus. E o apóstolo Paulo falou de uma coisa aqui da igreja. A igreja, nós já falamos aí da crise de identidade, né? A igreja, ele diz aqui, ó, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. A seres, a anjos, a domínios, a soberania, a, eu falo conforme o entendimento daquela época, né, a diversas esferas
ou níveis, né, ou camadas espirituais aí. E a igreja, o propósito de Deus é que a igreja se torne conhecida não somente aqui na terra, mas também nessas regiões. Deus humilha Satanás através da igreja. Nós vimos a vida de Jó. Deus usou um homem, o homem mais rico do Oriente, um homem sábio, justo. Deus usou um homem de carne e ossos. Deus usou um homem como nós, sujeito às mesmas fraquezas e aflições, para humilhar a Satanás. Satanás, o diabo, que era o padrão da perfeição dos seres criados, ele foi humilhado por um homem chamado Jó. Deus humilhou Satanás usando a vida de Jó. Deus usou homens. José, no Egito, humilhou todos os sacerdotes do Egito. Deus humilhou. Deus humilhou todas as divindades do Egito, com a sabedoria que foi dada a José. O faraó colocou José como vice-rei do Egito, porque não havia no Egito homem com a sabedoria prática que havia na vida de José. O Egito era um dos maiores impérios da terra naqueles dias. O Egito era uma potência econômica, uma potência política, uma potência religiosa. E Deus usou um escravo para humilhar a sabedoria daqueles homens. Depois Deus usou o velho Moisés, o velho Arão, homem já acima dos 80, Arão era mais velho que Moisés ainda. Deus usou esses homens para humilhar os principados e potestades, os dominadores que atuavam no Egito, os seres espirituais que atuavam no Egito, as divindades do Egito, foram humilhadas por Deus através da vida desses dois homens. E através da igreja. Através da igreja, Deus humilha completamente a loucura e a insanidade. Deus expõe diante dos próprios olhos dos principados e potestades a loucura que eles fizeram em ter abandonado a Deus. A igreja é conhecida nas regiões celestiais, esse é o propósito de Deus, esse é o plano de Deus. Aí você fala, vou ter que entrar nessa batalha, essa batalha já foi vencida. Porque quando o apóstolo Paulo fala aqui, a intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, ele fala era porque a igreja não estava na sua plenitude. Por ter entendido o propósito e o plano de Deus, o apóstolo Paulo era um homem também muito exigente, mas pela graça de Deus ele tornou-se um homem muito exigente e muito trabalhador, muito dedicado, um homem incansável, confiando plenamente em Deus. O apóstolo Paulo sabia qual é a posição da igreja. Ele sabe qual a posição a igreja ocupa diante de Deus, diante das esferas, das realidades espirituais. E ele fala que o propósito de Deus, através da igreja aqui, é fazê-la conhecida. É fazê-la conhecida. É mostrar o significado do amor de Deus. É mostrar o significado do perdão de Deus. É mostrar o significado da paternidade em Deus. Porque nenhum anjo, nenhum outro ser criado, Deus chamou de filho. Somente nós, a humanidade, recebemos a filiação de Deus. Nós somos filhos de Deus. Seres fracos, seres falhos, seres imperfeitos, mas agraciados com esse dom. É isso que o apóstolo Paulo fala. A igreja precisa amadurecer e crescer, sabendo que ocupamos uma posição acima de todo principado e potestade e dominação. A nossa posição está junto ao trono da graça. Nós estamos juntos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e Ele está conosco
através do seu Santo Espírito. A igreja não precisa temer nem se submeter, né, a nenhum tipo de exploração e a nenhum tipo de dominação que não seja a do próprio soberano e eterno Deus. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Esse é o plano de Deus para a igreja. E isso é magnífico. Isso é completamente outro. Porque os povos da terra, os grandes impérios, os grandes reinos, cada um considerava o paraíso o lugar onde eles viviam, né? Para o egípcio, o céu era o Egito. Não tinha lugar melhor no mundo do que o Egito. O paraíso era o Egito. Os babilônicos também, os assírios, né? Depois os outros povos que saíram aí dominando o mundo afora. Para Israel, tudo é a terra. Até hoje, a terra. Eles são completamente dominados pelo conceito de terra, né? De território. A igreja, o apóstolo Paulo fala, não está limitada a este mundo. Nós ocupamos diante de Deus uma posição muito, muito superior. E essa posição que nós devemos fazer questão de ocupar, de estar lá. Porque ela nos foi dada, nos foi concedida. E continua o apóstolo aqui. Por intermédio de quem? Falando de Jesus Cristo aqui, né? Conforme o propósito de Deus realizado em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança pela fé na sua pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisso está a vossa glória. Por esse motivo, dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. E o apóstolo ora de novo pela igreja. Por que ele ora de novo pela igreja? Porque ele aprendeu a viver no céu. Ele aprendeu a se apresentar diante de Deus em oração. Ele aprendeu pelo Espírito Santo a desenvolver uma vida de comunhão. Veja, ele está trabalhando. Ele está cumprindo o seu ministério apostólico. Ele está preso. Ele está encarcerado. E ele manda uma carta dizendo: vocês não podem desanimar. Eu não estou preso. Eu estou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Lá é o meu lugar. É o lugar que eu não deixo nunca de ocupar. É o lugar onde eu não deixo de comparecer por motivo algum. Eu sempre estou com Cristo. Eu sempre converso com o meu Senhor. Eu sempre apresento a minha vida e a vida de todos vocês ao nosso Senhor e Deus. Porque foi isso que Jesus realizou. Olha que oportunidade magnífica nós temos de experimentar a palavra de Deus. Você pode dizer: Marco, mas coisas terríveis aconteceram. Aconteceram. E eu posso garantir que coisas maravilhosas também acontecerão. Ah, mas nada nem ninguém foi capaz de mudar o que ocorreu no passado. Não foi. Ninguém foi. Nem você, meu irmão, nem eu, nem a senhora, minha irmã. Não fomos. Ninguém conseguiu mudar ninguém. Ninguém conseguiu transformar ninguém. Nós não conseguimos impedir que coisas ruins aconteçam. E não é nossa obrigação tentar impedir que as coisas aconteçam na vida das pessoas. É nossa obrigação ocuparmos a nossa posição em Cristo Jesus para garantir que as nossas vidas sejam instrumentos nas mãos do Pai para que coisas maravilhosas ocorram. Paulo estava na cadeia abençoando vidas e mais vidas e mais vidas. Não é onde você está. Não é como você está. Não é a situação na qual você está vivendo que determina quem você é diante de Deus.
quem você é diante de Deus é o que Jesus diz que você é. O direito de se apresentar diante de Deus, a responsabilidade de se apresentar diante de Deus, ela é sua. Ela é sua. Porque você cresceu, porque você amadureceu, porque você viveu, porque você não é mais criança. Não há mais nenhuma ingenuidade no seu modo de viver e de pensar. Você não tem mais tempo para infantilidades, para meninice, para criancice, para babaquice. Você sabe qual é a dimensão e a profundidade do amor de Deus derramado em seu coração pela fé em Cristo Jesus. O seu lugar te aguarda, a sua posição te aguarda, a sua responsabilidade te espera. Não deixe que seja passado para outro. Não deixe que o que Deus tem reservado para a sua vida seja transmitido para outro. Ocupe a sua posição. Aprenda a alegrar-se em Deus. Reaprenda a alegrar-se no servir a Deus. Recupere a alegria, não só da salvação, recupere a alegria da santidade. Recupere a alegria da comunhão com o Pai. Recupere a alegria, a disposição do amor do Pai. Permita que o Espírito Santo renove você. Permita que o Espírito Santo te leve aos céus, que traga os céus até você. Permita que Deus realize o milagre que você precisa que Ele realize. Eu acredito em milagre, sim. Eu acredito em milagre, milagre. Não acredito em delírio, em fantasia. Acredito que não é tarde para ninguém. A palavra de Deus declara que para aqueles que estão entre os vivos há esperança. E a esperança em nada nos confunde. A esperança nos traz paz e alegria. O apóstolo Paulo termina esse texto aqui falando do seu ministério, da unidade que há na igreja de judeus e não judeus, do mistério que foi revelado, né? Do propósito de Deus em fazer com que a igreja seja conhecida nos lugares celestiais. Você, conhecido dos principados e potestades. Os céus sabem o que Deus fez por você. Os céus sabem o quanto o Senhor Deus te ama e o aguarda ao lado dele. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, que o Espírito da criação, que o Espírito da ressurreição, que o Espírito de vida que ressuscitou o nosso Senhor e Jesus Cristo te fortaleça, te abençoe e te traga a paz neste dia que o Senhor Deus fez. Querendo Ele, retornaremos mais tarde ainda hoje. Deus te abençoe.